Olá, queridos. Infelizmente, nós tivemos problemas técnicos que não tínhamos como resolver, a instabilidade da internet. Então, resolvemos gravar a mensagem e o momento da ceia, para que você participe aí depois também assistindo a mensagem e participe da ceia na sua casa. Realmente, essas coisas ainda, nós temos essas dificuldades, mas glória a Deus que aos poucos vai passando a pandemia, o isolamento, nós vamos poder nos reunir novamente lá no templo e lá, pela graça de Deus, nós teremos as facilidades para tudo isso. O texto que eu quero compartilhar com você nesta noite está na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10. Talvez se você é uma pessoa bem, de uma boa memória, você fala: pastor, na outra ceia o senhor falou sobre esse texto. Sim, só que hoje eu vou falar só um versículo que eu quero. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Diz assim o texto: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Queridos, há uma palavra que se repete aqui: mesa. O que é mesa? Hoje nós temos uma mesa aqui, eu estou atrás de uma mesa toda enfeitada pela diaconisa Cleide. Nós agradecemos aí mais uma vez o carinho da irmã em nos receber aqui na casa dela para as gravações. Uma mesa. Mesa é um móvel que a gente põe em casa para enfeitar a sala, enfeitar a cozinha, a área, dependendo do que tem. Tem umas mesas bonitas, umas mesas caras. Tem mesa, eu já vi mesas mais de R$4.000. Então, as mesas bonitonas. Mas também mesa serve daquele lugar cômodo que você chega correndo em casa, que um monte de sacola na mão, você coloca a sacola tudo em cima da mesa, te alivia o peso. É também um lugar onde a gente empilha um monte de bobagem, um monte de coisas à toa, que a gente vai se apegando e não vai jogando fora, às vezes fica no canto da mesa. Tudo isso é uma mesa. Mas quando nós falamos aqui da mesa do Senhor, nós precisamos pensar de um pouco diferente. O que seria essa mesa? E a mesa do Senhor não pode ser só um rito, uma ritualidade da religiosidade. Para muitos, a ceia, participar da mesa do Senhor é um rito. Faz parte da religião, é algo que vem ali na vida dele, simplesmente como uma obrigação. Se eu não participar da ceia, esse mês eu não participei da ceia, algo ruim vai acontecer. Mas na verdade, muitas vezes isso é só um rito na vida da pessoa. A ceia do Senhor não é uma coisa mágica. Eu vou tomar a ceia e vai acabar os meus problemas. Eu vou tomar a ceia e tudo vai ficar diferente. Não. A ceia muitas vezes está mexendo muito com o emocional das pessoas e não com a razão, com o entendimento do que realmente significa a ceia do Senhor. E aqui o texto diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, eu preciso definir a minha participação, eu preciso definir o meu lado. De que lado eu estou? Do lado do Senhor ou do lado dos demônios? A favor do Senhor ou contra o Senhor? E quando nós participamos da mesa do Senhor, nós precisamos lembrar dos grandes ensinamentos que Jesus fez em volta da mesa. E é nisso que eu quero parar um pouco mais nessa noite. Sobre alguns ensinamentos, alguns momentos que Jesus, junto dos seus, e às vezes até junto com outras pessoas que não eram necessariamente seus discípulos, ele trouxe grandes ensinamentos em volta da mesa. Eu quero trazer 3 situações, 3 ensinos em volta da mesa que Jesus trouxe para nós. O primeiro, em volta da mesa, Jesus nos ensinou a manter ou demonstrar uma verdadeira adoração. Se você pegar a sua Bíblia, em Lucas capítulo 7, versículo 37, nesse capítulo aí está mostrando a história de Jesus em uma casa, que ele é convidado a ceiar, jantar ali,
E de repente ele está ali com aquelas pessoas e chega uma mulher pecadora e começa a lavar os pés de Jesus com perfume. E chorava, ao ponto que uns falam assim: olha que desperdício, vamos vender isso e dar para os pobres. A verdadeira adoração, ela começa com a nossa entrega total diante de Cristo. Ela começa, a verdadeira adoração, quando nós nos quebrantamos diante dEle. E Jesus Cristo nos dá um ensinamento, que quanto mais a gente é perdoado, mais a gente entende a graça dEle, e se nos tornamos o melhor adorador. Ele vai mostrar isso no texto, quando aquelas pessoas começam a questionar, se ele soubesse quem é essa mulher, se ele tivesse ideia de quem que é essa pessoa. E ele conta a história daquele que muito foi perdoado, também muito vai perdoar. Então, querido, o ensinamento que Jesus traz para nós na mesa é de nos levar a uma verdadeira adoração. Você tem se prostrado aos pés de Cristo? Quando você vem participar da ceia, quando você vai participar do culto, quando você vai para o seu serviço, quando você está no lar, no seu lar, junto com os seus familiares, as suas atitudes são pensadas na adoração ao Senhor, num quebrantar de coração, de demonstrar uma verdadeira adoração. Nós temos vivido um tempo de muito emocionalismo. Nós queremos ouvir o que nós gostamos, nós queremos falar o que nós gostamos, nós queremos sentir algo estranho dentro de nós, a gente quer ter um arrepio, a gente quer músicas que mexam conosco, que nos levam às vezes até a chorar. Mas muitas vezes nós não estamos nos prostrando aos pés de Jesus, nós não estamos reconhecendo o quanto Ele já fez por nós, o quanto Ele tem feito por nós. Hoje eu li uma frase de um irmão em Cristo, ele colocou mais ou menos assim, que a salvação é de graça, porém foi pago um alto preço por ela. Para você ser salvo, Deus não te cobra nada, não te pede sacrifício, não pede nada disso. Mas ela não é de graça, ela é pela graça, mas ela não foi de graça, foi preço de sangue. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que os meus pecados anteriormente foram perdoados em Cristo Jesus. E quando eu olho para a minha vida, olho para o meu dia a dia e vejo o quanto eu sou pecador, às vezes peco nas palavras, nos pensamentos, no olhar, nos gestos, nas atitudes, no relacionamento com as pessoas. E quando eu entendo que quando eu me coloco diante de Deus e falo: Senhor, me perdoa, Ele nos perdoa. Então, se eu entender isso, compreender que quanto mais eu entendo o perdão de Deus, mais eu quero adorá-lo pelo seu amor e pela sua graça. E Jesus ensina essa lição em volta à mesa, quando Ele está ali tendo uma refeição com as pessoas, e chega essa mulher pecadora, se coloca aos seus pés, chorando, e começa a lavar seus pés com perfume. Você tem chorado ultimamente? Você tem chorado na presença do Senhor? Às vezes choramos por tantas coisas, mas às vezes não choramos pela grandeza de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes a nossa adoração está só nas palavras, só no cântico, só no instrumento, mas não está no coração. Cristo te chama a ser um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. Uma segunda lição que Cristo nos ensina em volta à mesa é a lição, é o lugar de revelação. Quantas vezes nós estamos andando para lá e para cá, nos nossos afazeres, nas nossas coisas, atribulados com tantas coisas todos os dias. Hoje aqui gravando esse vídeo,
E assim a gente vai gravando, vai pensando, será que a internet vai voltar? Será que assim que a gente terminar de gravar, a gente vai poder postar para os irmãos assistir, participar da ceia? Era o dia da ceia. É tanta tribulação na cabeça da gente, que a gente às vezes não percebe Cristo conosco. Às vezes a tristeza, quando estamos tristes, estamos ali magoados, chateados, não percebemos Cristo conosco. Às vezes quando estamos muito alegres também. Hoje no grupo da família, meu sobrinho, que é um atleticano doente, torce para o melhor time do Brasil igual eu, para o Clube Atlético Mineiro. Ele estava revendo lá um jogo do Atlético, nem sei de que ano que é, acho que foi do ano que o Atlético ganhou a Libertadores, e ele ainda colocou lá no grupo da família, e na hora que saiu o gol, eu vou gritar na janela. Às vezes a nossa alegria é tão grande. Às vezes no casal, quando recebe ali a notícia que a esposa está grávida, a alegria é grande, é maravilhosa. E às vezes a gente não percebe a revelação que Cristo está junto conosco. Em Lucas 24, conta a história dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus Cristo tinha sido crucificado, sepultado. Eles estão voltando tristes, cabisbaixo. O pior tinha acontecido, o mestre, o Senhor tinha morrido. E ali eles estavam tão tristes, por tão grande perda. E eles vão caminhando ali de cabeça baixa. E Jesus Cristo se coloca ao lado deles. E eles não percebem que é Jesus. E Jesus vai caminhando e vai falando daquilo que ele tinha ensinado. Mas eles não percebem, porque a tristeza tinha batido no coração deles. Mas quando Jesus faz de passar direto, eles falam, não, entre, fique conosco. Eles sentam na mesa ali para se alimentar. E quando Jesus dá graça, cai dos olhos deles aquela escama. E quando eles olham, Jesus já foi. Eles falam, olha, nos ardia o coração quando ele falava. Muitas vezes, querido, a nossa alegria ou a nossa tristeza, a nossa chateação nos impede de ver Cristo conosco. E em volta da mesa é o lugar também que Cristo se revela. E hoje aqui nessa mesa, que vamos participar da ceia, é Cristo se revelando a nós. É Cristo se revelando no sacrifício que Ele fez por você e por mim. Então quando eu participo dessa mesa, eu não posso participar de qualquer maneira. Eu tenho que participar com consciência. Eu tenho que participar com entendimento. Se eu estou compreendendo a revelação de Cristo. Se realmente Cristo faz a diferença na minha vida. Ou se é simplesmente um ato de uma religião que eu frequento. Eu preciso entender que em volta da mesa, Cristo também se revela. Então nós estando aqui hoje, Cristo está se revelando. Então quando você vê o pão, você vê o cálice, você precisa ver Cristo. Precisa compreender realmente o que Cristo fez por você. Os discípulos ali dizem, nos ardia o coração enquanto Ele nos falava. Hoje Cristo fala ao seu coração, querido. O Espírito Santo de Deus está falando na sua vida. Talvez você não está sentindo nada estranho. Você não está sentindo uma ardência. Talvez você não está sentindo seu sangue circular. Talvez você não está sentindo nenhum arrepio. Mas você precisa ter a sensibilidade. Você sentir a revelação de Cristo na sua vida. Para que você participe dessa mesa. Entendendo que você está participando da mesa do Senhor. Da vitória de Cristo. É assim que nós participamos dessa ceia. Tendo a certeza que na mesa o Senhor se revela. Mas em volta da mesa também, Cristo nos ensinou que é lugar de comunhão. Nós temos falado um pouco sobre isso na igreja. Na quinta-feira, última, no nosso estudo, nós falamos um pouco dessa comunhão. De uma verdadeira comunhão, de uma verdadeira intimidade. E é interessante que não há como eu ter comunhão com Deus se eu não tiver comunhão com meus irmãos. Como que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo, diz a palavra. Então em volta da mesa Cristo também se revela na comunhão.
Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus deseja entrar na nossa vida, minha casa, sua casa, mas se realmente a minha casa, que a minha vida é a casa de Cristo, Ele tem realmente a liberdade de entrar e fazer o que Ele quer. Os meus filhos, minha esposa, a minha casa é a casa deles, eles têm total liberdade. Eles chegam lá, eles não precisam pedir para comer alguma coisa, para ir em algum lugar dentro da casa, porque é a casa deles. Mas às vezes nós falamos que a minha casa é a casa do Senhor, que a minha vida é do Senhor, mas eu não quero permitir que Cristo entre na minha vida, esquadrinhe todo o meu ser, e comece a limpar, tirar as coisas que nós estamos acumulando ao longo dos anos. Eu preciso querer voltar à casa do Pai. Em Lucas capítulo 15, capítulo 15, narra a história lá do filho pródigo. No versículo 17, nos mostra que a maior alegria e o desejo maior do filho pródigo voltar para casa, não é porque tinha um pai rico, um pai que ia viajar, que ia ter boas roupas, não, mas é voltar da alegria dos momentos em volta da mesa. Olha, na casa dos meus pais, os empregados tinham que comer, não era assim, havia alegria. Então a mesa também é sinal de comunhão. Quando nós lemos a palavra, e nós lemos a última ceia, estavam os 12 discípulos, sim, Judas Iscariotes também estava ali. Cristo serviu a ceia para ele, que Cristo tinha comunhão com ele que não estava tendo comunhão com Cristo. Olha como é maravilhoso nós pensarmos nisto. Então, quando nós pensamos também nessa mesa do Senhor, nós precisamos pensar em comunhão. Comunhão que começa no nosso lar, no nosso relacionamento com as pessoas que convivem conosco. Comunhão que vai e ultrapassa o muro que divide o nosso lote, que atravessa a rua para o nosso vizinho de frente. Comunhão que chega na igreja. Comunhão com os irmãos. Na hora da ceia, é um momento de comunhão, de entender que se eu tenho alguma dificuldade com algum irmão, eu preciso ir lá e acertar, porque eu estou participando da ceia do Senhor. Infelizmente, a igreja tem esquecido que a ceia é comunhão. Infelizmente, muitos participam da ceia sem olhar para a sua esquerda ou para a sua direita, para não cruzar o olhar com outra pessoa. Que comunhão é esta? A mesa do Senhor é lugar de comunhão. Comunhão minha com Deus e minha com o meu próximo. Não existe comunhão só com Deus. Eu quero ter comunhão só com Deus. É por isso que eu tenho dificuldade de entender quando alguns falam assim: tem comunhão com Deus, mas não quer ter comunhão com os irmãos. Mas nós somos uma família. Somos um povo chamado por Cristo para viver a vida de Cristo aqui na terra. Somos uma só família, um só corpo. Então, que comunhão eu posso ter com Deus se eu não tenho comunhão com meu irmão? Então, a mesa do Senhor também é o lugar de revelar a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. E nós precisamos pensar sobre isto. Porque se eu participo da mesa, sem entender que se revela essa comunhão, sem entender a minha comunhão com Deus, a minha intimidade com Deus, que ceia eu estou participando? Se eu passei o mês todo longe da presença de Deus, mas no dia da ceia eu estou firme, que comunhão é esta? Cristo te chama a uma verdadeira comunhão com Ele. Concluímos. O pão representa o corpo de Cristo, e o sangue e o suco, o seu sangue. Então, a pessoa de Cristo
não está presente de forma física aqui hoje. Cristo não está aqui conosco hoje fisicamente, mas Ele está aqui em espírito. Ele está aqui junto conosco. Que Ele fala que é para nós celebrarmos isto, celebrarmos a ceia do Senhor, porque Ele está presente. Fazer isso até que eu volte. Então, celebrar essa comunhão, celebrar essa intimidade, celebrar a vitória de Cristo na cruz do Calvário, é celebrar a comunhão, é estar participando da mesa do Senhor. Eis o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes em minha memória. Então, em memória de Cristo, que nós vamos participar dessa ceia. Mas eu não posso deixar de trazer na minha mente esta memória, se realmente eu tenho tido uma verdadeira adoração. Se a sua adoração é só em palavra, queridos, só com algumas músicas, quando você está na igreja, você precisa rever os seus conceitos de uma verdadeira adoração. Você precisa colocar os pés de Cristo e chorar. O que você tem mais valioso para entregar a Cristo? Sua vida. Então entregue a sua vida, 100%. Não preocupa, Cristo vai dar graça. Você tem entendido a revelação de Cristo na sua vida? Nos momentos alegres e tristes, você tem visto Cristo com você? Você tem entendido que Cristo está com você em todos os momentos? Temos passado por esse momento tão difícil, mas Cristo está conosco. Mesmo quando a internet dá pau, Cristo está conosco. Louvado seja o Senhor. Eu vejo Cristo nisto. Eu não sei o porquê. Eu não sei porque que a internet travou hoje, nesse horário, para a gente transmitir o culto. E não é só a nossa igreja com problema. Todas as igrejas estão transmitindo algum problema. Não vou espiritualizar. Mas, querido, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. E nós amamos a Cristo. Então, de alguma maneira, isso está cooperando para a glória de Cristo. Essa é a revelação de Cristo que nós precisamos ter, dele estando conosco em todos os momentos. E da comunhão. Eu quero ter comunhão com você, querido. Somos diferentes. Somos. Temos talvez pensamentos diferentes, mas somos unidos em Cristo. E esta é a ideia de estarmos aqui participando da mesa do Senhor, na comunhão com o Senhor. Você venha participar conosco nesta comunhão, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Santo Deus e eterno Pai, bendito seja o teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração pertence ao Senhor. Que o Senhor nos dê a tua graça e a tua direção, e que nessa noite, ao participarmos dessa ceia, possamos fazê-lo com alegria na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para o presbítero Daniel para me auxiliar aqui, segurar aqui para mim o microfone. Na noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído, Ele tomou em suas mãos o pão, o partiu e deu graças, e deu aos seus discípulos dizendo: este é meu corpo que é dado por vós, fazeis todas as vezes em minha memória. Por semelhante modo, após cear, tomou em suas mãos o cálice, deu graças, e deu aos seus discípulos dizendo: este é meu corpo que é dado por vós, fazeis todas as vezes em memória de mim. Como família de Cristo, como irmãos amados, como pessoas que têm entendido a verdadeira adoração, que têm buscado a comunhão com o Senhor e têm entendido a revelação do Senhor, possamos participar da ceia do Senhor. Pai, sabemos que o Senhor é conosco neste momento e que
A graça do Senhor seja abundante sobre as nossas vidas, renovando-nos, ó Pai, diante do Teu altar. Abençoe cada irmão que está participando da ceia na sua casa. Estenda sobre ele a Tua destra e o abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, é muito bom estarmos juntos. Estamos chegando ao final de mais um culto. Eu quero lembrar você que essa semana nós temos o estudo bíblico na quarta-feira, às 19h30, na igreja, lá no templo. Tá? E domingo que vem nós temos a escola bíblica lá na igreja também. Vamos voltar com a escola bíblica. Ainda não teremos o culto na igreja essa semana. Então vai ser estudo bíblico na quarta e a escola bíblica no domingo. Se você não faz parte do grupo de risco, vem participar conosco. Tá? Que assim Deus também vai nos fortalecendo cada vez mais. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê graça a cada dia em nome de Jesus. Continuamos dizendo que se você precisar conversar, você pode me procurar no gabinete pastoral, olha na igreja. Todo dia de manhã a gente está lá. Se eu não tiver, você sabe que eu moro na rua da igreja, você pode me procurar em casa. Se você quiser conversar por telefone, é só me ligar. O telefone é 991047217. Se você quiser que a gente faça uma visita, a gente só está visitando quem está pedindo, respeitando o isolamento de cada um. É só você nos falar também. Nós estamos aqui para andar junto com você nesse momento tão difícil. Deus vai te abençoar e tem te abençoado, e tem nos abençoado. Que Deus sim continue nos sustentando, nos dando graça a cada dia mais. Qualquer coisa que você precisar, nós estamos à sua disposição, em nome de Jesus. Vamos estar encerrando o nosso culto. Que Deus te ilumine e te capacite cada dia mais, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, diante do altar do Senhor está cada uma dessas pessoas, cada família aqui representada, que está participando conosco. E assim nós clamamos ao Senhor, que o Senhor estenda a sua destra, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus o Pai, a comunhão, o discernimento, a sabedoria e a iluminação do Teu Santo Espírito, seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.